Quando eu comento pra vocês que nós que somos nordestinos somos boicotados, muita gente diz que não, que isso é vitimismo, que o Brasil é um país multicultural, multiétnico, heterogêneo e por conta disso a gente respeita as diversidades que existem no nosso país. Isso é uma grande balela, é uma grande mentira. Se você não está no eixo Rio-São Paulo ou na região sudeste ali, você praticamente não existe para alguns cenários. Você só acaba sendo percebido ali se você chamar bastante atenção. E agora uma situação lamentável aconteceu com a vencedora do Big Brother Brasil do ano passado, a Juliette, que infelizmente foi vítima de xenofobia, não dá para passar outro nome, outra palavra, que foi convidada para ser dubladora de um personagem em um filme internacional e segundo ela, quando entrou no estúdio lá para poder fazer os primeiros passos para seguir ali o processo de dublagem, foi pedido a ela que se ela poderia neutralizar um pouco o sotaque. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque eu sei que tem gente que vai dizer que isso é normal na dublagem, que tem gente que tem que neutralizar o sotaque, só que quem acompanha alguns filmes aí, por exemplo, como A Era do Gelo e outros filmes de animação, sabe que em alguns casos o próprio sotaque de uma ou de outra região acaba sendo encarado ali como um incremento para o personagem e não como um demérito ou algo que pode atrapalhar no processo de interpretação. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo agora. Eu vou deixar um recado para os haters, porque hoje eu estou irritada. Vão escutar sotaque nordestino em publicidades, em grandes publicidades, sim, porque nós somos múltiplos. Nós consumimos também outros tipos de músicas, além do forró, além da nossa cultura tão bonita. A gente canta rock, rap, funk, hip hop, tudo também, sabia? Então, amor, beijo de luz. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo aqui, eu queria pedir a vocês que deixassem like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. Pra quem não sabe, a gente criou um projeto ano passado chamado Rachadinha do Bem, onde vocês racham aí o que vocês ganham com a gente, né, de forma legal, por isso que o nome é Rachadinha do Bem, diferente da rachadinha do Flávio Bolsonaro, e você pode colaborar com qualquer quantia. O nosso Pix é esse aqui, ó, pra Rachadinha do Bem, carlitosneto@gmail.com. Já tem gente pedindo cesta básica, eu peço que vocês aguardem só um pouquinho, porque a nossa arrecadação ainda tá muito baixa, não arrecadamos nem R$1.000 ainda em doação. Eu sei que eu já pedi muita doação pra vocês aqui esse ano, pedi pra ajudar o canal, pedi pra Itabuna, só que quando eu vi a notícia de que 33 milhões de brasileiros estão passando fome, não dá pra simplesmente cruzar os braços e aceitar. Conversei com minha sogra, que foi quem me ajudou muito no projeto da Rachadinha do Bem, e com minha esposa, e a gente decidiu retomar o projeto. A gente vai voltar a distribuir cestas básicas, marmitas, distribuir também ração em ONGs que cuidam de animais, que a gente não pode esquecer dos bichinhos também. E se você puder colaborar, colabore. Eu sei que eu tenho pedido muita coisa aqui, mas é muito importante ajudar o próximo também. Virou notícia recentemente a informação de que Juliette participaria supostamente de um projeto aí, onde ela faria a dublagem de um personagem em um filme com dimensões internacionais, segundo ela, e ela acabou sendo chamada no estúdio assim que ela entrou e ouviu ali da pessoa responsável pelo estúdio se ela poderia neutralizar um pouco o sotaque dela. Eu queria lembrar duas coisas aqui para vocês que acompanham o nosso trabalho. Primeiro que existe sim um preconceito muito claro, não é velado não, tá? É muito claro com pessoas que são do Nordeste. Vide as falas recentes da própria Antônia Fontinelli, chamando nordestinos de paraíbas, tentando diminuir de alguma maneira a gente. Vide a fala do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, quando diz que dos governadores de Paraíba, o do Maranhão era o pior, e por aí vai. Quando a gente vai, por exemplo, pro Sul e Sudeste, muita gente acha que o Nordeste é uma coisa só. É como se a gente fosse uma comunidade, que você é um bairro é a Bahia, o outro bairro é Sergipe, o outro bairro é Alagoas, outro bairro é o Ceará. E quando você vai conversar com alguém, a pessoa fala: ah, você é do Nordeste? É, eu sou do Nordeste. Pô, eu tenho um monte de amigo no Nordeste, eu tenho um amigo meu que mora lá perto de você no Nordeste. Eu falei: onde é que essa pessoa mora perto de mim no Nordeste? Ah, esse amigo meu que mora lá no Nordeste, ele mora perto de você, ele mora no Ceará. E lembrando que a Bahia é o primeiro estado do Nordeste, o segundo estado é Sergipe e o Ceará tá lá em cima, vizinho ao Maranhão, já é o penúltimo estado praticamente, dependendo de por onde você vai analisar ali, do Nordeste. E aí agora a gente vê essa situação envolvendo a Juliette, que me incomodou de certo modo, porque a gente sabe que nós somos sim boicotados em muita coisa, por causa do nosso sotaque,
por causa dos nossos vícios de linguagens, que algumas pessoas consideram erros, mas que não são vícios de linguagens, ou como diz um amigo meu, linguista, Dixon, é uma variação linguística que muita gente não respeita e não entende, e isso é um problema de quem não quer entender e não quer aceitar que nós estamos aqui para poder ocupar espaço do mesmo jeito que todas as pessoas que vivem no nosso território aqui, e muito se vê também que parece que essas pessoas têm medo do nosso crescimento. Eu lembro que há um tempo atrás, uma moça chamada Renata Alves, que hoje eu acho que apresenta o Hoje em Dia, ela participava do programa da Record, aquele do domingo, o Domingo Espetacular, e tinha um quadro lá chamado Achamos no Brasil, Encontramos no Brasil, uma coisa assim, e a maior parte dos episódios aconteciam aqui no Nordeste. E aí ela era uma repórter bem comunicativa, expressiva, vinha pra cá fazer as coberturas, era tudo muito engraçado. Por quê? Porque era nordestina falando do Nordeste. Quando ela foi lá pro programa da Record Hoje em Dia apresentar, várias pessoas começaram a mandar mensagem dizendo que o sotaque dela era ridículo, poita, porca. Aqui tem que respeitar. Sotaques são variações linguísticas e vícios regionais. Então, se pra você, por exemplo, agente diferente, pra você é estranho, pra gente ouvir também poita, toita, ba, pra gente também é estranho, mas a gente respeita. É essa a diferença de nós pra vocês, por exemplo, que criticam o nosso sotaque, em especial pessoas que vivem no Sul e no Sudeste. Claro que eu não tô generalizando, mas parte desse preconceito, quando não a maioria deles, parte sempre do mesmo pessoal, da mesma região e do mesmo lixo branco que se acha superior de alguma maneira. E é o que aconteceu com a Renata Alves. Manifestações tiveram de ser feitas ali para que ela passasse pelaquela situação, e hoje a gente vê que ela tem sim uma redução, o sotaque dela está sendo neutralizado no programa. Ela, que apesar de não ser aqui de Sergipe, ela é do Pernambuco, ela nasceu no Pernambuco, ela vivia aqui em Aracaju. Hoje ela mora em São Paulo, faz parte do programa Hoje em Dia, e acredito que de outros programas da Record também, que eu tenho acompanhado um pouco a Record, mas é isso que acontece com a gente. Por que figuras como Mariano Suassuna, como Patativa do Assaré são vistos como intelectuais, mas porque quando a gente vai pro Sul e Sudeste a gente tem de ser sempre palhaço, tem de ser engraçadinho, tem de ser sempre alguém que faz os outros rir, e nunca pode ser alguém que faz o trabalho igual a qualquer outra pessoa. Não que não seja também interessante o nosso trabalho na área do humor. Os maiores humoristas do Brasil vieram do Nordeste e ainda vem do Nordeste. A geração anterior, que ela é liderada pelo próprio Chico Anísio, pelo Tom Cavalcante, pelo Zelezinho e outras figuras, a geração atual também. Nil Agra, Flávio Andrade, Ed Gama, um monte de gente que vem aqui do Nordeste, vai para São Paulo e se dá muito bem lá porque são inteligentes antes de ter um sotaque carregado. O time que a gente tem nas piadas, ó, é 1000 vezes à frente de vocês aí, por exemplo. Tanto que eu fui para São Paulo recentemente, com todo respeito a vocês aí de São Paulo, mas eu fui ver o stand-up de um humorista local que hoje é o mais conhecido do Brasil, e fui ver o show de um amigo meu nordestino que tá em São Paulo. Pô, o time das piadas, a sacada das coisas é muito diferente. A gente vê que o time é completamente antagônico, as sacadas são completamente diferentes, e muitas pessoas riem de coisas que pra nós são simplesmente sem graça. Quando eu participei do Inteligência Limitada recentemente, eu citei uma coisa que o Vilela, no final do programa, o Vilela pediu para eu escrever no cartãozinho vermelho, por coincidência, né? Esquerdista, cartãozinho vermelho, cor vermelha atrás aqui do cenário. Mas enfim, ele pediu que eu escrevesse alguma coisa que eu quisesse que, quando eu saísse daqui desse plano e partisse para outro, as pessoas lessem e lembrassem de mim. E eu citei uma coisa do Patativa do Assaré que eu aprendi muito, eu utilizo muito hoje na minha prática cotidiana, que eu prefiro escrever errado as coisas certas do que escrever certo as coisas erradas. O meu canal aqui, por exemplo, tem várias referências que fazem a relação ao Nordeste, a figuras relevantes do Nordeste. Não tá dando para pegar aqui porque a câmera tá um pouco mais afastada, mas aqui em cima, mais ou menos, nessa estante, tem um chapéu, que a gente chama de chapéu de cangaceiro, né, como muitas pessoas costumam chamar, chapéu de vaqueiro. Eu vou colocar inclusive aqui, ó, para começar a aparecer mais ele. No início do vídeo eu falo pois bem, em homenagem ao Ariano Suassuna, porque sempre que ele tava conversando ele falava ali pois bem e tudo mais, e era um gênio da literatura brasileira, que nunca riu com o Alto da Compadecida, que nunca entendeu a inspiração do Cordel Encantado, por exemplo. A Juliette está certa quando ela disse ali que vão ficar com raiva sim, vão se chatear sim, mas vão ouvir sotaque nordestino carregado, baiano, sergipano, alagoano, pernambucano, paraibano, potiguar, cearense, maranhense, piauiense. Vão ouvir sempre o nosso sotaque. É ponto final. O Nordeste é muito maior do que o que vocês imaginam aí, ó. O medo parece que de pessoas que vivem em outras regiões que querem, de certo modo, boicotar a gente, é porque parece que sabe que se a gente tiver a oportunidade, a gente vai invadir e dominar. O nordestino nunca foi inferior a ninguém, a gente só não tem oportunidade.
que vocês acham, por exemplo, que eu, com um canal de quase 400 mil seguidores, não tenho mais exposição na mídia? Sou boicotado com frequência de alguns programas, quando eu participo de alguns programas. Figuras que dizem, da própria esquerda, que dizem que meu trabalho é incrível, que eu sou um comunicador incrível, que eu sou um dos maiores historiadores desse Brasil. Palavras de algumas pessoas, tá? Tô me auto-elogiando não. Que eu sou da nova geração da ciência política, que isso é importante, mas não me convida pra nada. Assim como não convido o André Jacobina, assim como não convida outras pessoas que fazem parte do nosso trecho aqui do Nordeste. É um preconceito velado. E sim, eu poderia estar lá em São Paulo, tendo mais exposição, participando de mais programas, mas eu não vou, porque eu sou daqui. Vocês precisam entender, e se eu falo pra vocês que são preconceituosos com a gente que é daqui do Nordeste, que a gente é foda mesmo. É por isso que muitos de vocês têm ódio da gente, porque vocês dão pra gente um lápis, uma caneta e fala assim, faça um avião, a gente faz uma nave espacial, a gente descobre como vai para Marte e volta. E é isso que incomoda vocês, porque durante muito tempo a gente viveu aqui sem energia, sem água, com fome, mas sempre demos um jeito aqui de se virar, de sobreviver. Então imagina se a gente tivesse a mesma condição que vocês aí. Vocês acham que quantas Juliettes existem no Brasil hoje? Que são boicotadas por causa do sotaque, por causa da aparência, por causa da cor, por causa da região que veio. E olha que ela é uma estrela em ascensão ainda. Juliette, desde quando saiu do Big Brother Brasil, continua subindo e não para mais. Então a gente precisa refletir sobre isso. Não só pessoas ligadas aí à região sul e sudeste, mas também pessoas do campo progressista, da esquerda, que boicotam os seus pares sem nem perceber às vezes. Eu fui sacado de uma live no Flow no dia 23 de maio. Pesquisem quem teve lá no dia 23 de maio. Eu fui sacado de uma live lá, que estava tudo certo, porque a assessoria da pessoa que estava participando disse que a pessoa só participaria sozinha. E eu estava convidado para participar. O meu livro, inclusive, o Bora Votar, eu falando de política sem politiquês, seria lançado em São Paulo no dia 24 e 25 oficialmente, porque o livro foi lançado na pandemia. Não deu para fazer uma formalidade para poder receber os seguidores, para poder autografar livros, para poder fazer uma roda de bate-papo, uma roda de debates. Eu cheguei a marcar o evento em São Paulo e tudo. Minha editora se mobilizou, se virou. Só que aí na quinta-feira, antes do Flow, eu fui informado que o convidado, ou a convidada, né, entre aspas, só participaria sozinho ou sozinha. Tanto que vocês vão ver lá no dia 23 que o convidado ou a convidada que participou lá participou sozinho. Foi o Igor e o convidado ou convidada que estava lá. Por isso que eu digo pra vocês, e quando o Ferrez fala alguma coisa, quando o Galo de Luta falou alguma coisa, vocês se incomodam aí porque diz que o Ferrez é muito duro, que a gente tá atacando o PT, que a gente tá atacando a esquerda. Não, meu amigo, a gente só tá deixando claro pra vocês que a gente é de esquerda porque a gente simpatiza com a ideologia. Mas esse romantismo que algumas pessoas criam através de figuras políticas é só da parte superficial. Nos bastidores é completamente diferente. Tá bom? Gente que publicamente diz que vai admirar seu trabalho, que acha que você é foda, mas que nos bastidores vai chegar e vai conversar com você, tipo como fizeram com a Juliette. Ah, mas não daria pra você fazer isso? Ah, mas não daria pra você fazer aquilo? É basicamente isso que vai acontecer, tá bom? Compartilha esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem. Se inscrevam no canal. Comenta aqui se você já foi vítima também de uma situação similar a essa que a Juliette foi vítima recentemente. Vamos firmar aqui que sim, vai ter sotaque carregado, vai ter gente da Bahia falando, gente de Sergipe, de onde for, a gente vai falar sim. E vocês vão ter de nos engolir, queiram vocês ou não. Até porque se tudo correr como a gente imagina, o próximo presidente do Brasil será nordestino. Inclusive foi o presidente que levou o Brasil para o auge econômico, para o combate à fome, combate ao desemprego, ascensão social e notoriedade internacional. Acho que é isso que incomoda muitos de vocês aí, né, que tem preconceito com o nosso sotaque. Somos uma nação irmã e muitas pessoas já entenderam isso, mas tem meia dúzia de boçal que acha que porque fala o português que eles consideram certo, sendo que a gente que fortalece a sílaba tônica, né, como tá escrito, a gente pronuncia aqui, tudo bem, eles acham que eles são melhores que nós. Mas na prática a gente sabe como é que funciona quando os dois são colocados lado a lado, né? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Ah, me siga lá no Facebook, que tá saindo vídeo lá também, todo dia. É uma maneira que vocês têm de acompanhar o nosso trabalho aqui. Se você puder colaborar com o nosso trabalho, colabore lá, porque assim a gente consegue ampliar a nossa rede de informação. E adquira o nosso novo livro, que é esse aqui, ó, O Mito, a Cronologia do Caos, está em pré-venda. Será lançado entre julho e agosto, e dependendo da quantidade de exemplares que a gente vender, eu vou fazer um lançamento em São Paulo com a presença de vocês. Passadas essas informações, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.